Fala galera, hoje eu queria fazer um contando história, né? Eu já havia feito de dois filmes, dessa vez seria a da trilogia. Eu vou começar pelo primeiro filme. O nome do filme seria Santos Caídos. Ao passar do tempo, assim, vai dar pra entender o porquê, né? Desse nome. Ah, Em inglês seria Saints Fallen. Então eu achei mais interessante em inglês, em português ficou meio estranho, né? Eles passaria no Canadá. Eu acho que muitos filmes de ação se passam nos Estados Unidos, sabe? Sempre a mesma coisa, clichê e tal. Então quis mudar para Canadá. Eu vou contar um pouquinho da origem do filme, assim, mas com certeza essa parte não vai ser tão profunda no filme. O filme consiste em ser um filme de gangues de rua e tal. Se consiste em começo dos anos 70, onde um chinês veio pro Canadá, né, para ter uma vida boa e tal, uma vida melhor do que lá na China. Veio ele com a mulher dele e um filho, o filho dele pequeno e tal. O menino, eles vieram e tal com uma proposta tipo de arrumar um trabalho, só que não estava dando muito certo, então eles começaram, principalmente o chinês, a vender droga, né? O negócio foi crescendo com o tempo. Chegou nos anos 80, era o maior tráfico de drogas que tinha no Canadá, né? Tráfico de drogas, tráfico de armas, então era muito grande e acabou que no começo dos anos 90 o chinês morre, a, a mãe do garoto também morre, ele já não é mais o garoto, ele já é um cara, então ele que toma o lugar e cria, né, de verdade agora a Saints, ou a Santos, né, a gangue Santos. Nisso ele tem outros companheiros, né, é, amigos e tal, principalmente um que ele tem há muito tempo, que seria o Rock, que é outro personagem. Então esse personagem se chamaria Gage, que é o chefe presidente, e o Rock, que é o vice-presidente. E nisso se transforma a gangue. Resumindo, a história da gangue é essa. O filme iria começar, né, com tipo uma música que eu já tenho em mente, qual seria dois pés assim andando pela rua, né? E aí estaria tocando a música, eles estariam tipo correndo assim, mas em direção tipo brincando e tal, e estaria correndo e tocando uma música até eles chegassem no local onde seria a casa deles, né? O personagem principal se chamaria Chris, o irmão dele se chamaria Eric. O Chris e o Eric, obviamente, são irmãos, e ele tem uma mãe que tem leucemia. Ela tá com câncer, ela tá muito mal, ela já tá de cama e tal, então ela é uma pessoa que já tá muito mal. Ela ela que é o sustento dos dois, até porque o Eric tem 17 anos e o Chris tem, na época, 14, então ambos são bem novos. E até que o Eric chega, depois de ver a mãe dele mal e tal, chega no Chris e fala, olha, a gente vai ter que começar a fazer alguma coisa, traficar droga que tá sendo uma moda, tipo, tá todo mundo fazendo isso e a gente precisa de dinheiro, né? O Chris meio que não quer, né? Mas ele vai ter que acabar fazendo isso. Aí acaba, né, que ao passar um pouquinho do tempo a mãe dele morre e eles começam a traficar. Aí o negócio dos dois começa a crescer um pouco. Eles começam a ficar um pouco mais populares. Eles compram a droga, mas conseguem revender por um preço menor. Então vai crescendo isso. Outras pessoas do bairro, gangues do bairro, gangues pequenas, acabam vendo e, tipo, querendo passar perna, né? Porque tá vendo aquilo. E aí acaba que o Chris voltando da escola, ele tá chegando perto da casa dele, a casa dele tá pegando fogo. A casa dele pegando fogo, as pessoas na rua olhando assim, falando, né, mataram o cara lá dentro, mataram o dono da casa lá dentro e botaram fogo, né? Nisso o Chris fica desesperado, porque o irmão dele morreu, né? O pai dele já havia morrido em um acidente de carro há um tempo atrás, depois foi a mãe dele, e agora o irmão, e ele sai correndo com a mochila mesmo. E nisso passa um tempo, ele começa a morar na rua. E mesmo assim, tipo, na rua, mas ele ainda trafica e tal. Ele não usa droga, mas ele trafica pra pelo menos tá morando na rua, mas tá com alguma coisa. Nisso, três moleque, tipo, que são de outras gangues, encontram ele na rua e, tipo, começam a bater nele.
tipo, esse aqui não é o irmão do Eric, vamos bater nele também, ele merece morrer e tal. Aí começam a bater nele, e nisso, tipo, eles estão espancando o Chris, atrás ouve 2 tiros pro alto, pum, pum. Aí o Rock, e tipo, tá o Rock, o Gate e alguns outros membros da gangue dos Santos, estão lá e falam pros garotos saírem, tipo, saiam daqui. Aí os garotos que bateram no Chris saem correndo, né? Aí o Gate pega a mão do Chris, né? E fala se ele tá bem. Diz que se o Chris ele quer algum. Tipo, onde ele mora, porque ele tá aqui e tal. O motivo dele tá ali. Aí o Chris fala: eu tô morando na rua, eu não tenho mais ninguém. E aí o Gate, tipo, faz uma proposta pra ele: você quer trabalhar com a gente? Então, se você quiser trabalhar com a gente, é só você aceitar que você vai trabalhar com a gente. O Chris, obviamente, aceita a proposta. E nisso ele chega lá, né? Tipo, é um prédio gigante onde eles. O pessoal da Saints, eu vou chamar de Saints. O pessoal da Saints trabalha, faz as coisas lá. Nisso o Chris fica, tipo, maravilhado. Tipo, caramba, que lugar da hora. E aí nisso começa a rolar outra música. E aí é um estádio. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Tarzan. O desenho da Disney lá de 97. Mas tem uma hora onde o Tarzanzinho se transforma em Tarzan. Então, tipo, tem uma mudança. E aí tem tocando aquela música lá, Como um Grande Homem Deve Ser. Então, tipo, ia ter uma mudança do Chris adolescente de 15 anos até o Chris de depois, né? Que seria 10 anos depois, onde o Chris teria 25 anos. Então teria uma mudança. Então, tipo, no começo estaria tocando a música, o Chris aprendendo a atirar, aprendendo tipo, a puxar, como que se diz? A fazer academia e tal, e teria esse estágio até chegar quando ele teria 25 anos. E aí teria, tipo, essa mudança toda e tal. Mas em forma de música, assim, seria bem legalzinho. Aí nisso seria 10 anos depois. Aí o Chris já seria um cara mais forte, mais esperto. Tipo, com uma presença de líder, teria amadurecido mais. Era um garoto de 15 anos para um cara de 25, então ele mudou muito ao passar do tempo, né? E aí ele já tá um homem assim, e tá tudo rolando ao normal, a Saints continua sendo grande, como sempre. Não só a Saints, existem outras gangues também no Canadá, mas elas têm tipo uma... Como que eu posso dizer? Não é uma proposta, é um acordo onde nenhuma faz guerra com a outra. Então, tipo, tem essa gangue nesse bairro, aí vocês vendem a droga pra esse bairro, depois pra esse lugar, pra esse lugar. Então tem isso. Então não tem, tipo, guerra nenhuma e tal. Nisso, o pessoal que tem agora novos personagens, que são os amigos do Chris, que seria a Shao e o Prince, que também são personagens que foram adotados pelo pessoal da Santos quando mais jovens, né? Eu quero falar, tem um filme deles mostrando a adolescência deles que eu quero falar também sobre, mas isso seria um prequel e não seria nesses 3 filmes, seria no futuro ainda. Enfim, aí teria esses 3, eles iriam para um lugar aí onde iria o Rock, que é o vice-presidente, o Gate, aos 3 lá, viria o Angel também, que é um cara bem... que é um cara, tipo, lutador, assim, então ele manja das lutas, ele também é um membro da Saints. Nisso também iria alguns capangas, iria o Larry, que é tipo um cara que o Rock também teve, né? Cuidou dele desde pequeno. Então eles iriam para esse tal lugar, para essa casa que seria na Gangue Vermelha. Eles iriam conversar, como sempre, eles sempre iriam nas outras gangues conversar sobre. Conversar, tipo, como tá os lucros e tal, tá tudo bem e tal. Então, o pessoal da Saints foram na casa dos Reds. Chegando lá, eles abrem a porta e tal, e aí lá em cima tá o chefe da Reds, que é um senhor de uns seus 65 anos. Ele tem um bastão vermelho, bem, bem chamativo, né? E aí o Gate chega falando, opa, então, como que vai ficar os acordos, tá tudo bem? Aí nisso, o chefão lá da Red fala, não vai ter mais acordo nenhum. Vocês estão roubando todos os nossos lucros. O prometido seria a gente, cada um cuidar do seu lugar, e vocês, assantes, estão pegando os outros lugares, além de estar matando pessoas também.
E nisso o Gate fica sem entender, tipo, todo mundo meio que fica sem entender assim. E o cara da Red realmente fica muito bravo mesmo. E nisso, tipo, começa, tipo, logo um tiroteio. E, tipo, o tiroteio é muito forte e tal. E aí começa a pegar fogo nessa casa, assim, que seria uma casa super gigante mesmo, assim. É uma mansão. E nisso começa a pegar fogo, o pessoal começa a atirar nos membros da gangue do Saints, então eles começam também a matar, né? Nisso, o fogo já tá ficando forte, o pessoal consegue sair pela janela, a maioria, né? Quando o Chris tá pra sair, um russo bem forte, ele abre um portão onde tá lá em cima o chefão do Red, ele desce, ele abre um portão, dá um soco, tipo, no Chris, o Chris bate a cabeça e meio que dá uma desmaiada, uma desacordada, sabe? E aí, tipo, quando ele dá uma acordada assim, ele vê, tipo, o Gate, que seria, tipo, seu mentor, né? É tipo um pai pra ele. Mal, tipo, no canto, assim, nisso o russo, tipo, pega uma arma e tum, dá um tiro no peito do Gate, né? Matando ele na hora. Nisso, o Chris voltando de desacordar, ele fica realmente desesperado, tipo, vai com tudo. Não dá chance nenhuma pra esse russo, porque ele já tá com muita raiva. Então ele, tipo, ele dá um tiro no pé, depois dá, tipo, um soco, assim, e quebra a cabeça desse russo grandão rapidamente. E aí, tipo, ele vai atrás e pega o como que se diz? O Gate lá bem mauzão, tipo, quase morto, assim. Eu disse que ele estaria quase morto, mas, tipo, ele tava quase morto, então o Chris consegue pegar ele naquele, tipo, fogo, assim. Nisso ele consegue chamar o Angel, aí o Angel pega o Gate, e aí lá fora também tá mó guerra, porque aí vem todos os membros da Reg atrás. Então tá, tipo, dois carros fortes da Saints, mais um carro, né? Então são três carros da Saints contra o pessoal da Red, então tá lá fora, tá mó guerra. E nisso o Chris, puto de raiva, quer se vingar, indo atrás do membro da Red, né? Sem até mesmo entender porque ele fez isso. E nisso o Chris sobe as escadas e lá tá o membro da Red. Ah, só ele, o membro da Red. Quando o Chris vai vindo, o membro da Red que tem aquele. Tipo, aquele negócio grande lá, tipo, cajado, sei lá. Bengala, não sei. É tipo uma arma, assim, uma espada. E ele tenta ir em cima do Chris. O Chris consegue voltar e enfiar no peito dele, assim, e fala assim: você despertou minha raiva. Tipo, e mata o cara da Red. Depois ele consegue rapidamente sair desse prédio pegando fogo. Nisso, ele pede pro pessoal dos dois carros o pessoal da Saints com dois carros fortes indo, né? E aí nisso os dois carros fortes vão indo, o Angel entra com o Chris e o corpo morto do Gate no carro, e aí o Chris fala pra eles ir em outro caminho. Então, porque nisso tá vindo um helicóptero atirando nos dois carros fortes. Então tá tipo os dois carros fortes indo pra esse lado junto com o helicóptero, o Chris com o Angel tá indo pro outro lado, e aí, tipo, tem uma hora que o Chris consegue ter uma visão boa do helicóptero, ele pega uma rocket launch, que é uma bazuca, né, que tá no carro, e pum, atira assim, e aí explode o helicóptero. Nisso consegue não matar os outros dois carros, o pessoal dos carros fortes, né, que estão nos outros carros, e aí, tipo, consegue todo mundo se salvar. Nisso dá uma mudança, aí muda rapidamente pro velório do Gate, onde tá todo mundo meio triste, né? Roupa preta, cabisbaixo. E aí nisso já volta, eles voltando do velório. E o Rock, tipo, fala que já tá cansado disso, de perder membros. Por mais que a gente, tipo, eles não tem muita guerra, mas às vezes sempre aparece guerra e sempre quando tem guerra acabam perdendo membro. E dessa vez, tipo, prendeu o maior membro, que seria o presidente da Saints, o cara, tipo, o cara, né? E aí o pessoal fica meio que sem o que fazer. E nisso o Rock, como é um vice-presidente, ele fala: pra mim já chega. Já tá na hora da gente pensar em fazer outra coisa. Eu acho que a gente deve pedir ajuda pro governo, tipo, controlar a gente nesses casos de droga e tal, porque se algum dia ter um rolo, a gente pede ajuda pra polícia e tal, e não ficar só dependendo da gente. Nisso, o Chris, ele não concorda nada, até porque, além de ele não querer o Estado ali interferindo nos lucros, o Estado, o governo não ajudou ele quando ele perdeu a mãe, quando ele perdeu
o irmão, então ele ficou meio sozinho. Quem ajudou foi o próprio Gate da Saints, então ele na hora discorda, fala que não, diz que vai continuar do jeito que tá, e que, tipo, ele é o vice-presidente, mas não é o presidente, e a gente vai continuar desse jeito, então meio que vira aquele racha. Se passando um tempo depois, algum tempo depois, o Rock volta a falar que os lucros estão caindo, principalmente agora sem o Gate, então por esses lucros estar caindo, ele já tá ficando cansado e ele quer que, tipo, o pessoal da Santos tenha a ajuda do governo. O Chris continua não concordando, falando que não, que não vai ser assim. E nisso o Rock, tipo, vira uma meio que uma rivalidade assim. E o Rock acaba com uma parte da turma, né, do Saints, meio que divide, e aí uma parte da turma do Saints, onde tem o Rock, o Larry e essa turma aí do Saints, para outro lugar, para outro prédio, junto com. E aí o pessoal que é o Chris, o Prince, a Shaw e o Angel, né, continuam ficando no mesmo lugar. E aí meio que vira, tipo, apesar da Saint ser uma só, eles viram cada um para um lado, né? E aí fica um para um lado e a outro para o outro. Se passa também agora um pouco de tempo. Quando eu falo se passa um pouco de tempo, eu boto tipo um pouco de história entre algum personagem a mais, mas isso eu não quero botar aí, né? Senão vai ficar maior ainda o vídeo. Nisso acontece que o Rock pensa, não, agora a gente vai ter que chegar no Chris, ele não manda lá, e vamos ter que, tipo, dominar aquela parte, ele querendo ou não, porque a gente tem mais pessoas aqui, apesar que, tipo, eles são muito bem treinados, mas tem mais pessoas aqui, eu sou vice-presidente, eu tô de acordo a isso, meus amigos estão de acordo a isso também, então vamos com tudo. Chegando lá, na casa do Saints, o Rock fala que não tem acordo nenhum. O único jeito é eles quererem essa ajuda do governo. O Chris continua falando que não vai. Nisso também o Rangel, Prince, Chow e os outros membros falam que também não vão. Então o Rock fala assim: bom, se vocês não vão querer o acordo, a gente vai prender vocês. E aí nisso vira uma puta briga, assim, tipo, bem forte. E nessa briga, todo mundo percebe que o Larry tá, tipo, pegando na maldade. Porque, tipo, é uma coisa você dar soco no pessoal que é da sua gangue e tal, outra coisa é você pegar na maldade. Até que, tipo, o Larry fica meio que possuído, assim, começa a matar os próprios membros da gangue. Por mais que tá separado, ele tá matando os membros da gangue. E aí o Chris fica, tipo, enfurecido, né? E acaba, tipo, batendo e vira uma briga muito boa do Rock e do Chris. Tipo, e aí começa uma briga foda, mano. Tipo, de soco, e o Chris acaba vencendo o Rock, deixa o Rock desacordado. Aí nisso ele fica, tipo, querendo entender o porquê o Larry fez isso. E aí, junto com o Larry, tipo, ele tem a sua própria gangue. E aí eles olham assim, tipo, depois de matar a geral, eles vão embora e o Larry fala: eu vou voltar e agora vai ser pra matar vocês tudo. E, tipo, todo mundo fica sem entender. Aí eles vão. O Rock também, tipo, fica sem entender. Só que, claro, o pessoal da Saints, do Chris não entende, né? Acha que é na maldade mesmo. E prendem o Rock. E aí o Rock não aparece mais. O Rock vai ser preso. Nisso começa um caos do caramba. Esse outro pessoal da Saints começa a ir em territórios, tipo, vai em território das gangues amarela, roxa, azul, e começa a matar o pessoal das outras, né? E aí todo mundo fica, caramba, e os acordos, o que tá fazendo? Porque o pessoal da Saints tá fazendo isso, e o Chris fica sem entender o porquê, né, tá fazendo isso. Só que aí ele vai pesquisando mais, e descobre que, tipo, o Larry, que era o mandante, o Larry que lá no começo do filme, que fez aquele negócio, que vinha matando o pessoal e dominando as gangues, né? Tudo pra ter essa guerra entre o Rock e o Gate, que acabou sendo o Rock e o Chris, se embaterem, se matarem, ficarem mais fracos, pro Larry, que só tá ali no canto, ele acabar, tipo, dominando tudo. Ele, tipo, vê os dois brigando e acaba dominando tudo. Então foi, tipo, tudo culpa do Larry, sabe? É isso tudo. E aí o Chris fica enfurecido, ele quer ir atrás do Larry, quer ir matar o Larry por ter matado o Gate, por ter separado as gangues
essas gangues que tem, por ter separado partes da Santos, por estar matando pessoas, até mesmo pessoas inocentes, por estar matando, fazendo guerra contra as gangues que não era o que ele queria. Então eles se preparam e aí eles, tipo, bolam pra ir, né, atrás do Larry. Nisso também, ao passar do filme, dá um pouquinho de ênfase, um foco um pouco no Larry, que é um cara que dá pra ver que ele é um cara, tipo, doido da cabeça, sociopata, psicopata. E ele tem uma tara por fogo. Então, tipo, aonde ele tá, nesse outro prédio que ele tá, ele tem, tipo, um vidro gigante. E atrás do vidro tem, tipo, uma chaminé, uma ladeira. Que se ele, tipo, ele aperta o botão e sai, assim, tipo, muito fogo. E ele fica, tipo, aliviado olhando, assim. Então ele tem uma tara muito boa. Muito em ver fogo. Então ele gosta muito, né, de ficar vendo fogo e tal. Tipo, mostra um pouquinho do Larry, né? Que é esse cara doidão. Nisso, o pessoal da Saints vai atrás, todos fortes e tal, todos preparados, vai atrás do Larry. Chegando lá, aí vira aquele tiroteio, pá, todo mundo sabe. E aí, tipo, tem aquele embate entre o Chris e o Larry, ambos se olhando. E aí o Larry fala, eu só queria mesmo ver essa guerra desse jeito e conseguir o meu lugar em todas as gangues. E aí o Chris fala, em nenhum momento era coisa do governo, né? Você que botou isso na cabeça do Rock. Aí o Larry, sim, tipo, não desse jeito, né? Mas na emoção lá da raiva. E aí começa uma luta muito da hora também. O Larry é um cara muito habilidoso, ele é um cara que sabe treinar Kung Fu e tal. E o Kung Fu e Karatê. Já o Chris é um cara mais voltado ao boxe e, tipo, UFC, MMA, né? Então ele é um cara, tipo, habilidoso na mão e um pouquinho de habilidade na perna. Já o Larry é um cara mais de ginga, assim. Então tem essa briga e tal. Acaba que lá no final, depois de uma boa briga, matança pra todo lado, porque se um atira, o outro vai atirar também. Aí vem as outras gangues também entrar no meio pra se matarem e tal. O Chris acaba matando o Larry de uma forma onde, tipo, o Larry já tá cansadão e aí o Chris vê aquela janela de fogo e aí ele dá um chute e aí o Larry cai com tudo, tipo, no vidro. Aí ele cai assim, tipo, aí ele cai lá no chão, assim, ele já tá meio todo tipo quebrado assim, depois de ter apanhado. E aí o Chris vê que tem um botão onde acende fogo. Aí o Chris, pum, com o pé, aí acende o fogo assim, e mata o Larry. Aí, tipo, nisso, quando mata o Larry, todo mundo já fica olhando, assim, o pessoal da Saints do Chris já consegue ser mais forte, consegue prender e, tipo, botar arma na cabeça dos outros pessoal da Saints. E nisso o Chris vai tentar, tipo, nessa mesma parte, tentar falar com o pessoal das outras gangues, tipo, ó, a culpa não é minha, eu não fiz isso. E tentei explicar o porquê, então as gangues meio que dão uma parada, assim, elas não... Elas cessam fogo, vamos se dizer assim. Depois de cessar fogo, o pessoal do Chris, né, prende esse outro pessoal do pessoal da Saints que tava pra matar e tal. Muitos ali estavam sob influência, então muitos foram liberados, alguns não. Alguns estavam na maldade mesmo, então acaba que alguns são presos, outros não. E aí tem, tipo, quase a cena final do filme, onde já tá todo mundo de boa, assim. E aí eles estão, tipo, conversando, a Shao, o Prince, né, e o Chris. Eles estão conversando, falando, e agora o que a gente vai fazer, né? Ah, tá tudo em caos, tá uma guerra. Aí o Chris fala, não, agora a gente vai tentar apaziguar tudo e agora a guerra, tipo, essa guerra vai acabar, até porque o mandante tá morto e tá todo mundo entendendo o porquê. E, tipo, o filme acaba, tipo, com calma, assim. E aí eles estão olhando o caixão do Gate. Caixão não, né? Aquele negócio lá do Gate. Como que diz? Ah, o- Nossa, não é caixão. Eu esqueci o nome. Quando você tá indo no cemitério, eles estão lá no cemitério, vendo o Gate, assim, e falam, agora vai tudo acabar assim. E aí o filme acaba. Pum, pum, pum. Aí o filme acaba. Aí no final tem uma cena
pós-crédito que eu quero botar nos 3 filmes, é uma cena pós-crédito, onde eles estão voltando, tipo, de uma comemoração, assim, depois de ter, né, conseguido matar o Larry, prender o Rock, prender a galera que tava fazendo maldade, tentar apaziguar tudo, eles estão voltando, assim, voltando não, perdão, indo pra sair pra beber e tal, pra um barzinho, aí eles perguntam onde tá a Pink. Aí a Pink seria uma pessoa que fica, como que se diz? Ela fica na recepção, né? Ela aparece no filme, ela iria aparecer no filme também, mas não tão explicitamente. Ela não iria aparecer tão explicitamente, tanto que eu nem botei ela aqui na história do 1, né? Aí o pessoal, aí o Prince olha e fala, talvez deve estar comemorando, né? Aí, tipo, eles passam assim, nisso vai focando um pouco a câmera no aonde a Pink fica sentado, né, na recepção assim, com o nome dela. Aí vai focando, pum, aí acaba o filme. Aí todo mundo fica meio sem entender o porquê dessa cena pós-crédito, né? Mas tudo bem. E aí o filme acaba. Eu acho esse filme dos 3 mais clichê, mas eu gosto mais dos personagens. Eu gosto do Larry, o jeito que ele é, o jeito louco que ele é. Eu gosto do Rock também, por ser um cara fortão e tal. Enfim, gosto muito desses personagens, mas eu acho que entre os 3 é o filme mais fraco, na minha opinião. Ele é bem clichê, como você pode ver. Esse filme tem uma inspiração muita, como você pode ver em alguns nomes, e até mesmo no nome, Saints, sobre o Saints Row 3. É uma inspiração que eu tenho muito ao Saints Row 3. Claro, não tem quase nenhuma coisa a ver. A única coisa que tem a ver são os nomes, que provavelmente se um dia eu tivesse talento para fazer essas coisas, obviamente eu não botaria esses nomes, senão ia ficar tipo... esses nomes devem estar patenteado também, então eu mudaria o nome de alguns personagens, tipo o Prince, o Angel, o Gate, até mesmo o nome da Saints, talvez eu mudaria, né? Então tem uma inspiração no Saints Row 3, tem uma inspiração no Mercenários, principalmente o 1 e o 2, não sei se vocês já assistiram Mercenários, mas é um filme de muita guerra, ação, então eu gostaria de o filme, quando tivesse ação, fosse daquele jeito, aquele tiroteio e tal. Então, tem isso. Os outros 2 próximos filmes têm também inspirações e tal. O 2 não tem quase muita inspiração em outros filmes. O 3 tem um pouco de inspiração no Logan e um pouco de inspiração no Kratos, no novo Kratos, né? Mas enfim, isso eu vou contar no segundo e no terceiro filme, o porquê e tal. O filme seria, principalmente esse, pelo que eu vejo, não teria tanta violência assim, seria um filme mais 14. Eu acho que a bilheteria dos 3 filmes seria a bilheteria mais. Bilheteria assim, de custo, seria mais baixo, seria menos de 100 milhões. Eu acho que não teria tantas cenas assim. No máximo aquela do helicóptero no começo, uma explosão pra lá e pra cá, um marketing, claro, mas eu acho que não gastaria tanto, seria menos de 100 milhões e tal. E se eu consigo ver algum ator ali no papel, eu gostaria muito de ver tipo The Rock fazendo o Rock, por ser um cara fortão e tal. Só que The Rock é o ator mais bem pago do mundo, seria impossível, né? Pelo menos, né? Seria impossível isso. E no momento não, mas aí eu acharia os atores e tal, ou alguém acharia, até porque eu iria só dirigir, dirigir não, só escrever o filme, aí teria as pessoas para dirigir e tal, claro, eu iria ajudar, e, enfim. Era isso, né, que eu queria falar, que eu queria mostrar sobre o filme Anjos Caídos 1. Como eu disse, no futuro vou trazer o Anjos Caídos 2, 3 e a prequel, que seria o Anjos Caídos 4, mas que se passa entre os 15 anos do Prince, da Shaw e do Chris. Seria a adolescência, o que aconteceu, porque nisso teria o irmão da Prince, né? O irmão da Shaw, teria o irmão da Shaw, então iria acontecer algumas coisas. Eu acho que isso ia ser bem legal. Iria ser uma prequel bem legal. Mas isso eu quero falar mais no futuro. Enfim, galera, era esse contando a história que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostou, deixe seu like. É isso aí, galera. Valeu e tchau.